Fala aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Anselmo, sou fisioterapeuta e venho aqui trazer um pouquinho de conteúdo sobre coluna vertebral. E hoje eu queria falar sobre repouso. Muito comum quando a pessoa tem um problema na coluna, ela vai fazer repouso, ela toma remédio e manda ver no repouso. Porque a gente entende, a dor ela gera muito medo, a gente tem muito medo de se mexer depois de uma crise muito feia. Então eu vou fazer repouso, tomar um remedinho e fazer repouso, e é isso que eu vou fazer até passar a crise. A crise vai passar um dia, viu, gente? Queria te falar para você que está com dor nesse momento, por mais que essa dor seja terrível, o prognóstico é bom, você vai evoluir bem. Pouquíssimas pessoas que têm dor séria na coluna vão ter complicações que vão impedir que você evolua até você se ficar curada. Existe uma história natural da dor. Você tem um processo inflamatório que dura em torno de uns 10 dias e depois vem as outras fases da cicatrização, e é sobre isso que eu queria falar, porque o repouso não é recomendado nessas circunstâncias. Vamos imaginar aqui que você foi lá, se travou, machucou a coluna e aí você entrou no estado inflamatório. Ok, vou tomar anti-inflamatório, nessa fase o anti-inflamatório vai atuar, vai ajudar. E isso vai durar mais ou menos uns 12 dias, mais ou menos. É normal que você travou num dia e você tenha uma piora nesses dias. É normal, tá inflamado, tá muito... tem ali um monte de líquido inflamatório, tem presença de fatores inflamatórios constantes ali, então a dor é 24 horas. Você não melhora nesse tempo, a dor ela é 24 horas, ela pode aliviar um pouquinho com o repouso, até alivia bem com o repouso, mas quando você começa a se mexer já começa a doer bastante, porque dor inflamatória, dor química não gosta de movimento. Então quando você se mexe, dói. Então, essa é a Teca, viu pessoal? Essa é a Teca e ela faz isso mesmo. Teca, vai lá. Pronto. Ela quer passear na sacada do apartamento. Tchau. Bom, então como eu vinha falando, na fase inflamatória, a sua coluna não vai gostar de fazer movimento. Ela vai ser 24 horas de dor. Quando você tenta movimentar, ela piora a dor. Então não tem jeito, você faz um repouso ali, melhora um pouquinho. Quando você começa a se mexer, a rigidez até diminui um pouco, mas a dor aumenta. Então, infelizmente, nesse começo, medicamento e um repouso moderado ajuda. Só que após 12 dias mais ou menos, de 7 a 12 dias, você vai entrar o tecido vai mudar o estado dele. Ele vai para uma fase de reparo. Então o que acontece? Nessa fase de reparo começa a existir uma alteração da fase inflamatória para a fase mecânica, onde na verdade o tecido começa a se reorganizar, mas de uma forma meio, ou melhor, ele não se organiza. Na verdade, existe depósito de fibra de colágeno no local da lesão e esse colágeno ele fica meio desorganizado. Ele vai formar uma cicatriz desorganizada ali, mas vai acumulando colágeno, tá? Na fase de reparo. Essa fase de reparo pode demorar de 30 dias até 45 dias mais ou menos, em que você está numa fase então de transição de fase inflamatória para fase mecânica, que é a fase que a coluna começa a pedir movimento, porque o movimento vai ajudar. Só que é uma fase que a gente chama de balde cheio. Se eu balançar esse balde de qualquer jeito, vou transbordar e essa água vai cair. Então eu vou com bastante cautela, mas eu começo a mexer, porque eu preciso começar a reorganizar essas fibras de colágeno que estão sendo depositadas ali no local da lesão. E é por isso que não pode fazer repouso, porque acontece, a partir do momento que termina essa fase de reparo, entra a fase de remodelação. E é justamente essa fase que eu tenho que colocar carga, colocar movimento no sentido certo para reorganizar essas fibras e eu não ter nenhum tipo de sequela dessa lesão. Porque senão, se passar do tempo, esse tecido cicatriza encurtado e o paciente perde amplitude de movimento, ele sente dor no final do movimento, ele pode ter uma aderência de raiz, tudo coisas que deixam sequela daquela dor nas costas que a pessoa tinha. E era para ficar 100%, mas às vezes por excesso de cuidado, ele vai deixar de se movimentar da forma mais natural possível, ele vai começar a se mexer tipo em bloco, ele vai começar a evitar movimentos, ele vai ser um cara evitador, ele vai evitar de pegar o sapato que caiu, tá no chão,
ele vai, quando ele agachar, não vai dobrar a coluna, ele vai dobrar os joelhos, não vai dobrar essa coluna nunca mais. E isso vai gerar rigidez, vai gerar falta de mobilidade, e isso é um prato cheio para ter novas crises. Então, assim, entenda, o movimento, ele é terapêutico. Você precisa colocar movimento, por mais que você esteja com dor. Se você saiu dessa fase inflamatória, procura um fisioterapeuta para que te avalie, para que ele entenda qual que é o movimento que vai tratar a sua dor, e a partir daí você vai fazer esse tratamento em casa, fazer movimentos, e você vai sair da sua crise e principalmente vai saber como evitar futuras crises, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te auxilio. Falou? Tchau!